Fala, meus queridos. Bom dia, professor Adilson aqui, para a gente estar dando continuidade à nossa aula de geografia, né? A gente está trabalhando geografia do Brasil, né? A gente vai começar aí a falar um pouco sobre o nosso território, sobre o Brasil. Primeiras coisas que a gente tem que entender é como o Brasil se tornou, né, Brasil. Então a nossa aulinha de hoje é sobre a formação e a evolução do território brasileiro. Beleza, galera? Primeira coisa, né? Já que a gente está falando de território brasileiro, como o Brasil se formou, não tem como a gente não falar de Portugal, né? Sabemos que o Brasil foi colônia portuguesa, foi descoberto, vamos dizer assim, por Portugal no ano de 1500. Portugal foi um dos primeiros, né, países europeus a se aventurar pelos oceanos, pelos mares. E algumas coisas incentivaram Portugal a fazer isso. Porque uma delas, a insuficiência deles em metais preciosos para poder constituir, né, construir, cunhar as moedas que eles usavam, a falta de mão de obra e de insumos e produtos agrícolas para abastecer o território, aquele desejo da Igreja Católica também de se expandir, né, de aumentar a fé cristã, de levar o catolicismo para outros lugares até então desconhecidos, conseguir novos mercados, novos parceiros, novos territórios para se explorar. E um fato também é que eles tinham uma posição geográfica favorável, já que eles ficam ali numa península, né, que favorece que eles se lancem ao mar, e também que eles tinham um bom conhecimento das cartas náuticas, eles conheciam bem a navegação. Isso favoreceu muito para que Portugal se lançasse aí aos oceanos à frente de outras nações europeias, certo? Impossível a gente falar de formação do território brasileiro sem a gente estar falando de Portugal. E por quê? Portugal acabou meio que vindo parar aqui, acabou chegando aqui. Algumas consequências, né, do que a gente chama de Era das Grandes Navegações, quando as nações europeias se lançavam aí ao mar em busca de novos territórios, de novos recursos, né? O sistema colonial português, né, que foi Portugal implantando colônias em lugares diferentes do mundo, não só Portugal, como alguns outros países europeus também, entre eles a Espanha, que a gente vai falar um pouquinho. A dominação de algumas civilizações que já existiam, né, pré-existentes nos continentes aonde os colonizadores chegavam, a ampliação do comércio mundial, o comércio que acontecia conhecido, né, que acontecia apenas ali na Europa, começa a se expandir para outros territórios conforme esses novos territórios iam sendo incorporados ao mundo, né, digamos assim, quando eles eram descobertos pelas nações europeias, né. Um grande trânsito de metais preciosos que eram encontrados nos territórios colonizados, né? E a preparação para o que a gente chama de Revolução Industrial, que foi acontecer alguns séculos depois. Foi esse acúmulo de metais preciosos que ajudou ao desenvolvimento da Revolução Industrial, ó, alguns séculos para frente disso daqui que a gente está trabalhando, beleza? Outra coisa importante que a gente tem que trabalhar é isso daí, ó. Esse daí é o nosso Brasil hoje, ó, é o nosso território brasileiro, nossos estados, suas capitais, tem esse tamanho que ele tem aí hoje. Só que uma coisa que a gente tem que entender é que desde o começo, desde quando o Brasil foi descoberto, né, colonizado por Portugal, ele não teve sempre essa mesma dimensão territorial. Aconteceu alguma coisa durante o processo histórico e geográfico que o Brasil quase dobrou de tamanho, beleza? Primeira coisa, né, Brasil hoje, né, tem cerca de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados e ele é chamado também de país de proporções continentais. O que seria isso? Significa que o Brasil ele tem o tamanho de um continente praticamente, né? É o quinto maior país do mundo em termos de extensão territorial, o Brasil. A gente diz também que muitos países da Europa caberiam dentro do território brasileiro. A Europa tem cerca de 10 milhões de quilômetros quadrados e o Brasil tem 8, ou seja, a maior parte do continente europeu caberia facilmente dentro do país Brasil, né? Por isso que a gente costuma dizer que o Brasil é um país de proporção continental, porque ele é um país muito grande, é um país muito extenso, beleza? Primeira coisa, Tratado de Tordesilhas, né? O que foi isso? Foi um acordo feito entre Portugal e Espanha no ano de 1494. Para que servia esse acordo? Ele estipulava um meridiano sobre o globo terrestre e até onde iriam os domínios de um ou do outro. A partir daquele momento, a partir daquele meridiano institucionalizado ali por Portugal e Espanha, tudo que fosse descoberto a oeste daquele meridiano pertenceria à Espanha, e tudo que fosse descoberto a leste daquele meridiano pertenceria a Portugal. Dentro disso,
Aí tem uma representação aí do que seria, né, esse meridiano. Essa linha vermelha traçada no mapa aí é o meridiano criado aí pelo Tratado de Tordesilhas. Você pode notar aí que o território brasileiro ele está meio quase que cortado ao meio. Significa que, de acordo com esse tratado, a parte oeste do território brasileiro pertencia à Espanha e não a Portugal. Beleza? E esse tratado ele vigorou por muito tempo, mas ele não foi respeitado nem por nenhum dos dois lados, nem por outros países da Europa, né? Ele deixou de funcionar, efetivamente deixou de vigorar em 1750 apenas, com a assinatura do Tratado de Madrid. Basicamente, o Tratado de Tordesilhas não foi respeitado nem por Portugal, nem por Espanha e nem por algumas outras nações europeias que vinham fazer incursões aqui no território brasileiro. Esse mapinha aí mostra hoje, né, quais seriam os estados que pertenceriam a cada uma das nações, os estados que seriam portugueses e os estados que seriam espanhóis, aí, de acordo com a distribuição dos estados do território brasileiro hoje. Depois disso, já com Portugal efetivamente dominando a parte que lhe cabia do território brasileiro, Portugal institucionou as capitanias hereditárias. Foi uma divisão do território brasileiro em algumas faixas territoriais que Portugal daria a alguns ricos portugueses, fidalgos, donatários, né, vamos chamar assim. E essas pessoas recebiam essas partes da terra no território brasileiro e tinham por obrigação governar e desenvolver aquele território, desenvolver aquela área que ele recebeu da coroa portuguesa. Foi uma das primeiras divisões regionais, né, primeiras regionalizações ou divisões do território brasileiro, tá, da história, as capitanias hereditárias. Aí tá um mapinha que representa para vocês aí o que eram as capitanias hereditárias, quais eram ali Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos e as outras aí que vocês podem estar vislumbrando aí no mapa. Só que as capitanias hereditárias, tecnicamente, elas não deram certo, porque era um custo muito alto para essas pessoas se instalarem aqui. Alguns dos donatários nem chegaram nem a vir ver o território que receberam. Poucos foram que se aventuraram e tentaram realmente desenvolver essa capitania, fazer, né, trazer desenvolvimento a esse lugar. E essa primeira regionalização, essa primeira divisão do território brasileiro, ela não teria dado certo por causa dos altos custos, da dificuldade de se instalar aqui. Beleza? Então, galera, essa imagem ela está mostrando para a gente a evolução do território brasileiro ao longo dos anos. Ali em 1534, ali com as capitanias hereditárias, 1788, com o Brasil já ganhando um pouco mais de território aqui dentro da América do Sul, 1889 também, você pode ver que o contorno que nós temos hoje já começou ali em cerca de 1889, com alguns... Se vocês notarem nos mapas, vocês podem reparar que os estados eles estão com nomes diferentes do que nós temos hoje. Ao longo do processo de formação territorial, na evolução do território brasileiro, muita coisa aconteceu dentro dos estados que fez com que eles mudassem de nome. A própria configuração e o tamanho dos estados que tem hoje foram bastante alterados ao longo da história. Beleza? Aí o território brasileiro em 1943, já de certa forma recente, e 1990, que é a formação que a gente tem hoje. O que a gente entende então? Que ao longo do processo de formação do Brasil como país, o território brasileiro já se transformou muito, já mudou muito até se constituir da forma que nós temos ele hoje. Estamos em 2020. Só que a gente não sabe como é que vai ser o território brasileiro daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. A gente não sabe o que pode acontecer. Beleza, galera? Essa foi a nossa aula inicial aí sobre a formação territorial do Brasil. Nas próximas aulas a gente vai estar trabalhando aí as regionalizações do Brasil, as diferentes formas de regionalizar o território brasileiro e a forma principal que é que nós utilizamos a regionalização do IBGE. Beleza, galera? Essa foi a nossa aula aí para vocês. Um forte abraço. Até a próxima. Espero que vocês tenham entendido, compreendido tudo aí que a gente trabalhou.